dar início a mais um seminário online empresa. Hoje, com a live com o colega Matheus Levi Fontes Santos. Ele é advogado da União e é mestrando pela Universidade Federal de Sergipe, que colocará aqui suas ideias sobre o tema administração pública e empresa no combate à corrupção pandêmica, do compliance ao acordo leniense. Então, com vocês, Matheus Levi, para suas exposições. Obrigado à sua presença, obrigado ao convite cedido e formulado também por Matheus Levi, e esteja à vontade, Matheus. Muito obrigado, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Pedro Durão. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui compartilhando algumas ideias do que nós podemos aprender durante esse semestre letivo no curso de mestrado da Universidade Federal de Sergipe, na disciplina Direito Constitucional Empresarial, muito enriquecedora. E, enfim, eu só vou compartilhar aqui algumas ideias básicas sobre o meu artigo de conclusão dessa disciplina, que tratou de administração pública a empresas no combate à corrupção pandêmica, né, do compliance ao acordo de leniência. Hoje nós experimentamos uma crise sanitária sem precedentes aqui no Brasil nesses últimos 100 anos, né? E essa crise ela já contaminou, sem contar as subnotificações, mais de 1 milhão de pessoas, já matou mais de 74 mil pessoas. E então vivemos hoje uma crise muito grande no país, né? Mas o que me chama muito a atenção é que mesmo num contexto como esse, em que nós deveríamos estar vivendo um momento de união de esforços em todos os setores, todos os segmentos da sociedade, nós já verificamos, a partir de uma série de notícias da imprensa e das mídias sociais, que há uma série de investigações instauradas para investigar esquemas de corrupção que estão se valendo desse momento no país, das dispensas, das inexigibilidades de licitação. Para quê? Para haver superfaturamento na aquisição de equipamentos de proteção individual, na construção de hospitais, na reforma, na construção de hospitais de campanha, enfim. Então, a partir desse fenômeno, dessas notícias, nós constatamos que, na verdade, o Brasil também vive uma outra pandemia, que é uma pandemia de mesma iniciais de Covid, que é a corrupção, né? Essa é uma pandemia que é muito cara, muito custosa. Segundo alguns estudos da ONU, ela custa ao Brasil anualmente cerca de 4% do nosso PIB. Se olharmos no âmbito internacional, ela representa 5% do PIB internacional e nos países africanos chega a 25% do seu PIB, do seu produto interno bruto. Então isso mostra que, em razão dessa amplitude da corrupção, e é por isso que eu a defino como pandêmica, né, dado a sua amplitude, seja no tempo quanto no espaço, né, é crucial que nós busquemos instrumentos que visem, de alguma forma, né, combater e prevenir essa corrupção que afeta qualquer projeto de nação que se pretenda democrático, firmado na justiça, no bem-estar social. Tá? Então, a corrupção, não existe uma definição, um consenso sobre uma definição de corrupção, mas se entende de maneira geral, inclusive essa é a definição da Transparência Internacional, de que é uma prática em que se tem um abuso de poder em razão, com fins, né, visando um ganho privado. Né? Então, a lógica da corrupção, e ela pode ser estudada sob diversas perspectivas, o autor Alberto Vanucci, por exemplo, ele cita que nós podemos estudar a corrupção sob um ponto de vista econômico, cultural ou neo-institucional. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que a corrupção é um fenômeno que se dá num contexto relacional, em que há um detentor de poder político e um detentor de poder econômico. E entre eles há uma troca entre recursos econômicos e recursos políticos. Então, por exemplo, uma grande empresa, ela quer contratar com o poder público. Então, ela, de alguma forma, suborna um agente público que tem um poder decisório, que vai, por sua vez, conceder, enfim, um contrato, adquirir produtos junto àquela empresa num valor superfaturado. Então, a empresa vai ganhar um valor superfaturado, mas o agente político, o agente público, melhor dizendo, também vai receber algum valor. Então, subjacente a qualquer ato de corrupção, existe uma apropriação de recursos públicos, né? Que é muitas vezes incalculável, como nós experimentamos aí na Lava Jato, né? Em todos os eventos relativos à Lava Jato. Então, tendo em vista esse contexto, esse pano de fundo, né, nós também percebemos que a corrupção ela se torna sistêmica, ou seja, enraizada e até uma forma de cultura no âmbito institucional,
quando a sociedade ela vive um momento de baixo grau de integridade, né? Então, se nós queremos combater efetivamente a corrupção, é necessário que haja a adoção de dois tipos de medidas. Uma delas é o que chamam de bottom-up policies, ou a dimensão horizontal dessas medidas, que é o quê? Você precisa investir em integridade. A sociedade precisa incorporar os agentes, não apenas públicos, mas sobretudo os agentes privados, eles precisam incorporar para si uma cultura de integridade e de conformidade à lei. Essa é um tipo de medida. A outra é, nós precisamos ter instrumentos legais, um controle efetivo para realizar uma fiscalização e poder efetivamente punir os atos de corrupção que venham a surgir. São as chamadas top policies, ou a dimensão vertical desse tipo de medidas estatais. Então, nesse contexto, eu vislumbrei dois instrumentos que o nosso ordenamento jurídico prevê, que tem a finalidade de ir justamente a esse encontro, de, por um lado, quebrar essa cadeia, essa reciprocidade, essa troca que há entre o poder econômico e o poder político, e, de outro lado, promover a integridade e buscar também criar instrumentos efetivos de fiscalização e punição da corrupção. Então, os dois instrumentos que eu vislumbrei, o primeiro deles, o compliance, né, que também surge num contexto de escândalos de corrupção, sobretudo o caso Watergate nos Estados Unidos, né? E após esse caso, nos Estados Unidos foi adotada uma lei chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que definiu uma série de exigências para que as empresas pudessem, enfim, cumprir, seja no que se refere a aspectos contábeis ou até mesmo de fiscalização no seu próprio âmbito. E para que as empresas pudessem cumprir essas determinações, eles precisaram, por um lado, incorporar essa ideia de conformidade à lei, que é o significado da palavra compliance no mundo corporativo, e, por outro, criar uma estrutura no seu âmbito empresarial que pudesse facilitar a prevenção, a detecção e a remediação de atos lesivos, atos de corrupção. É o que nós chamamos hoje de programa de compliance. Então, o programa de compliance, quando bem estruturado, ele se firma em alguns pilares, como, por exemplo, tem que haver um comprometimento da alta administração, é necessário que o órgão responsável por realizar o compliance ele seja dotado de certa autonomia financeira, tenha recursos humanos disponíveis, é necessário que haja uma criação de códigos de condutas, de procedimentos de due diligence. Então, tudo isso são medidas que compõem um programa de compliance. Muito bem, mas qual é a finalidade ou o objetivo de se ter um programa de compliance? Para além de se manter e se preservar essa cultura de integridade no âmbito da própria empresa, hoje o nosso ordenamento jurídico prevê alguns benefícios para uma empresa que tenha, enfim, um programa de compliance instaurado. Por exemplo, se ela é investigada no âmbito da lei de anticorrupção, o fato de você ter um programa de compliance vai te ajudar a reduzir a sua sanção de pena de multa. Também pode te ajudar a pactuar um acordo de leniência, sobre o qual nós falaremos logo em seguida. Então, ter um programa de compliance hoje é bastante útil. Sobretudo para aquelas empresas que pretendem contratar com o poder público, porque existe uma tendência no nosso país de que a exigência de um programa de compliance passe a ser um dos requisitos para participar de licitação pública. Alguns entes federativos já têm adotado essa medida, justamente na premissa de que a licitação pública ela presta a promover valores outros, além de apenas selecionar a proposta mais vantajosa do ponto de vista econômico ou técnico. Tá? Muito bem, então esse é um dos instrumentos que nós temos, o compliance, o outro é o acordo de leniência. O acordo de leniência, do mesmo modo, ele tenta trabalhar nessa perspectiva de cooperação entre a administração pública e a empresa. Agora, o interessante é que ele tem uma lógica diversa do que o compliance. O compliance, o seu objetivo primordial é o quê? Prevenir infrações, prevenir uma violação à lei, ou seja, manter uma conformidade legal. Já o acordo de leniência não, ele surge num momento posterior, ou seja, já existe uma prática corrupta, já existem atos corruptos, existiram ou ainda se está na fluência de uma prática de corrupção, mas quer-se agora cessar com essa prática, descobrir quem são os agentes corruptos e corruptores e promover um ressarcimento ao erário. Esse é o objetivo do acordo de leniência.
Então, para que haja a pactuação de um acordo de leniência, a empresa, uma das empresas que está envolvida nesse esquema fraudulento, ela tem que ser a primeira a propor um programa de integridade, que muitos chamam, né? Perdão, um programa de leniência, e a partir daí ele tem que fornecer, cessar por completo a sua prática ilícita e tem que contribuir com o poder público no fornecimento de informações, de provas que ajudem a administração pública a descobrir os demais envolvidos e proceder às respectivas responsabilizações. Tá? Vale ressaltar que... Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta nesse contexto. Claro. Primeiro, parabenizar você pela exposição, pelo artigo apresentado, a disciplina do PRODI. E assim, como é que fica o compliance governamental e o compliance da empresa? Quais os pontos cruciais que você pode destacar a quem está nos ouvindo, né? O que é realmente relevante e o que é que o empresário deve se ater para cumprir essas regras de comprometimento, ao seu ver? Tá. Então, um programa de compliance, ele serve de maneira geral para manter uma conformidade legal da empresa. Tá? Então, nos diversos segmentos, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito administrativo, seja no que se refere à legislação ambiental. Então, existem diversos escopos, né, para um programa de compliance. Por isso que é interessante, professor, que uma empresa que pretenda adotar um programa de compliance, ele não adquira o chamado programa de compliance de prateleira, que é o quê? É um programa que tem umas diretrizes que servem para todo mundo. Por que isso? Porque um programa de compliance ele precisa levar em consideração as peculiaridades da empresa. Você não precisa, por exemplo, adotar programas com um amplo due diligence ou com muitos recursos ou com um setor específico só para compliance. Você tem uma especificidade de cada empresa, né? Cada empresa tem particularidades, né? Se você tem uma pequena ou média empresa, não há essa necessidade. Mas você pode adotar algumas medidas, mesmo sendo uma pequena empresa ou sendo uma média empresa, que vão te ajudar a manter uma conformidade tributária, uma conformidade ambiental, uma conformidade administrativa, entendeu? Então, é importante que, enfim, que se adote isso. E no que se refere à administração pública, eu vejo hoje como fundamental, na verdade, o maior ganho que a administração teria seria em termos de prevenção de infrações, improbidade administrativa ou quaisquer tipos de atos ilícitos. Então, temos sim uma certa dificuldade de implementação no âmbito da administração pública em função da carência de recursos humanos ou até mesmo financeiros, mas, sobretudo, nas estruturas administrativas que contam com um órgão de corregedoria ou de controladoria ou até mesmo de assessoramento jurídico, eu acho possível, sim, implementar algumas medidas de compliance. Tá bom? Então, bom, Matheus, não sei se o tempo é pequeno, é curto, né? O seu conhecimento é muito amplo. Se a gente ficar falando aqui, eu sei que vai passar tempos e tempos, mas assim, eu queria lhe ouvir pela exclusiva e lhe agradecer pela exposição, por sua vinda a essa colocação, para que as pessoas possam conhecer também a nossa prática, nosso exercício. Isso é muito interessante. Então, suas conclusões, Matheus. Beleza. Minhas conclusões são, acho muito importante, recomendo a todos que deem uma consultada nesses dois instrumentos, procure se inteirar um pouco mais sobre o compliance, sobre o acordo de leniência. São dois instrumentos muito promissores no nosso ordenamento jurídico, que, embora não sejam uma cura dessa corrupção pandêmica, mas certamente serão bons analgésicos até que nós possamos ter uma cultura de integridade instaurada no nosso país. Professor, agradeço aí o convite. Um abraço a todos os nossos. Agradeço a você, agradeço a todos que estão nos ouvindo e fiquem atentos ao próximo live dos colegas do mestrado do programa PRODI, do mestrado em Direito da UFES. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.